Bom dia, meus meninos do terceiro ano, tudo bem? A gente está vendo o classicismo e está vendo o Camões. Vimos os Lusíadas, agora a gente vai ver o Camões lírico. O lirismo, o que é mesmo? Ah, tá. É aquele texto que fala de um eu, que centra-se num eu. O poema épico, no caso dos Lusíadas, centra-se num nós, no caso, o povo português. E os poemas líricos centram-se no eu, no emotivo, no sentimental, ok? E o Camões foi o mestre, o grande mestre do que a gente vai conhecer como soneto, que foi criado e usava-se muito à época. E o Camões foi o maior representante do soneto em Portugal. E o Cavalheiro sabia fazer muito bem, porque ele usava todas as técnicas, lembrando que o classicismo usava muita técnica. E nesses benditos desses sonetos líricos do Camões, ele falava principalmente de amor e do desconcerto das coisas do mundo. Claro que era um amor universal, claro que era um amor que poderia ser usado por qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer lugar, porque nós estamos falando de classicismo, aquilo que fica para sempre. E o Camões a gente pode ler hoje e entender ele perfeitamente nos nossos dias. O amor platônico, o amor neoplatônico, aquele que se ama à distância, que se ama com o coração. E o bendito do Camões era bom nisso. Se a gente se lembrar do amor é fogo que há de sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. O poema todo está na página 87 da apostila de vocês, e vocês precisam fazer para mim os exercícios que estão lá até a página 90, ok? E mais os exercícios que vocês têm nos cadernos que são exigidos de vocês lá. E se você verificar, o soneto ele tem o quê? Primeiramente, 2 estrofes com 4 versos, seguidas de 2 estrofes com 3 versos. E vocês podem notar que os quartetos rimam entre si e os tercetos também rimam entre si. Colocando as letrinhas A, B, C, D, E, você vai verificar que há sempre as rimas, mesmas rimas nos quartetos e as mesmas rimas nos tercetos. E o Camões usava os versos decassílabos. Você pode fazer a escansão que você vai notar que terão sempre 10 sílabas poéticas nesses benditos, desses sonetos camonianos extraordinários. Ele só escreveu soneto? Não. Ele fez também a poesia popular, que era muito comum à época, que era ainda resquício da Idade Média, que eram o que a gente chama de redondilhas maiores e redondilhas menores. Então ele faz poemas também nesse formato que era considerado um pouco mais popular. O soneto, ele é a forma mais rigorosa de se fazer poesia em língua portuguesa. E era para poucos e bons. Não pense você que todo mundo lia naquele tempo. Não, não tinham acesso, né? A nobreza, o clero e alguns que entendiam a língua, que sabiam ler, que sabiam escrever, que tinham acesso aos benditos e maravilhosos sonetos camonianos. E é a maior beleza, você vai ver aí na apostila o poema todo e vai entender a grandeza do que foi esse período chamado classicismo. O Camões era um cavalheiro que usava também de muitas expressões contraditórias. Se você pensar que amor é fogo que é sem se ver, é ferida que dói e não se sente, você pensa, peraí, mas onde está a clareza do classicismo? Parece que ele está usando de tantas antíteses e deixando tanta ideia livre. Claro, porque ele vai participar de um movimento chamado maneirismo, que na forma sempre usava as regrinhas do classicismo, mas já adiantava o que seria o barroco, que seria recheado dessas antíteses todas. Veja como Camões era moderno, hein? Então você vai entender também, aí na sua apostila vai falar um bocadinho, o que foi o maneirismo, ok? Aqui a gente encerra os estudos de Camões, o Camões épico, o Camões lírico, e daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre o maneirismo, fala um pouquinho sobre a literatura que já acontece no Brasil, porque o Brasil já foi descoberto, estamos no século XVI, 1500, e assim por diante. Até daqui a pouco, façam os exercícios, leiam o conto que seu tio pediu. Um grande beijo, até já!